Colossenses capítulo 4, no versículo 6, o texto diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, assim, olha que orientação boa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela só nos diz, né? Nos orienta assim de uma maneira muito boa. Olha isso, olha a orientação aqui. Não esteja inquieto, sabe? Ansioso, perturbado, aquela preocupação, aquela coisa, né? Inquietude. Não fique assim. Ao invés de ficar assim, faça conhecida as suas petições, né? As nossas petições. Então o conselho é assim: ore quando você não estiver bem, né? Quando eu não estiver bem, o que nós devemos fazer? Orar. E a gente sempre, assim, né? A tendência é esquecer, fica tão assim agitado, com tanta coisa que esquece. Mas olha, eu estou te lembrando através dessa palavra. Ao invés de ficar assim, atordoado, sem saber o que fazer, né? Sem direção, naquela estado emocional abalado, pare um pouquinho. Fale com Deus. Olha que lindo. As vossas petições seja conhecida, quer dizer, diga para Deus, fale com Ele o que está te afligindo. E o que me chama a atenção aqui também é como a Bíblia nos orienta. Não é só, olha como que nós devemos fazer. As nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então é aquela pedido, né? Aquela petição, mas não precisa ser aquela petição com muita choradeira, né? Com muita reclamação, com muita insatisfação. Mas a nossa oração ela deve vir acompanhada de gratidão, né? Muito embora estejamos aí, né? Quando nós fomos diante de Deus, quando nós estivermos aflitos, temos que pedir sim, mas juntamente com isso, com o coração grato. Olha, poder chegar para Deus reconhecendo quem Ele é, né? Poder nos achegar a Deus para pedir, mas antes dizer assim: Senhor, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por esse privilégio, né, de poder me achegar a Ti. Obrigada por eu saber que eu tenho a Ti, um Deus tão grande que se importa comigo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor me ouve, porque o Senhor ouve as minhas petições. Muito obrigada porque o Senhor vê o meu choro. Então é diferente do que só chegar no lamento, no desespero. Não, chega também com ação de graças, com gratidão, com reconhecimento, né? Dizendo que da certeza que você tem, que eu tenho, de que Deus é real nas nossas vidas. Entendeu? Então assim, eu diria assim, é uma oração boa, saudável, que Deus gosta. Entende? E depois ele fala, né? E a paz de Deus. Então, isso vai mudar o nosso estado emocional. Essa aflição, ela tende a desaparecer e ela vai dar lugar para a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Olha que paz maravilhosa. Então, que paz é essa que excede todo entendimento? É aquela paz que alguém olha para você e diz assim: eu não estou entendendo, você está passando por uma luta tão grande, como é que você está em paz? Como é que você consegue ter paz no meio de uma situação dessa? Essa é a paz de Deus. Não dá para entender. Não dá para entender que você
é uma pessoa que está passando por essa situação e tem paz. Então essa é a paz de Deus que é além do entendimento, da compreensão, não dá para entender. Não é comum, entendeu? Não é comum alguém se sentir em paz no meio de uma turbulência, no meio de uma dificuldade. Entendeu? Não é a paz convencional, a paz que o mundo dá, que também Jesus falou sobre isso. Que é aquela paz que tá tudo bem, tá tudo ok, tá uma calmaria, tudo. E naturalmente você vai estar em paz, você não tem motivo para estar, né, atribulado. Mas quando nós estamos em Deus verdadeiramente, nós podemos ter essa paz, essa quietude, porque nós sabemos em quem cremos, em quem confiamos. Tá bom? Então pense sobre isso e fale com Deus aí nas suas tribulações, nas suas lutas, nos seus medos, nas suas ansiedades. Mas fale não só como uma choradeira, como, sabe, um lamento. Chegue também agradecendo pela oportunidade, né? Por saber que Deus se importa com você, por saber que Deus te ama. Tá bom? E que Deus te abençoe hoje e sempre. Beijo no teu coração.